patrocínio de 120 milhões por ano do Corinthians, o que poderia mudar muita coisa por lá. Você acha que o Augusto Melo ele já conta com esse dinheiro e isso já faz ele pensar nesses reforços que estão chegando? Talvez, né? Ele não falou isso, então seria da nossa parte aqui especular, mas uma especulação, digamos, que faz sentido, porque ele falou a respeito, no dia da sua apresentação, de um patrocínio absurdo que não existe aqui no Brasil, não existe na América do Sul, uma coisa de um tamanho gigantesco. E se a gente pensar, até fazer uma comparação, numa conta por cima, esse valor seria de um contrato de 3 anos. Isso seria 360 milhões no total. É mais ou menos o que representa o valor dos naming rights do estádio. Verdade. É isso por um aí. período muito maior. Então, seria uma coisa colossal. Né? Esses 360 milhões por 3 anos de contrato representarem em termos de dinheiro que entraria no caixa do Corinthians quase a mesma coisa que o contrato dos naming rights do estádio, que são muitos e muitos anos mais. Sim. Então, de novo, vamos esperar para ver, mas faria sentido se ele tem um posicionamento das pessoas que estão discutindo, negociando esse contrato, né? Uma perspectiva de que está realmente muito próximo de fechar. Talvez ele não estivesse gastando por conta, mas falando por conta. Tá. Falar por conta é menos pior do que gastar por conta. Tá. Gastar por conta gera muito arrependimento às vezes. Falar por conta pode ser só uma precipitação. O número é gigantesco, absurdo, absurdo no bom sentido, maravilhoso para o Corinthians, como seria para qualquer outro clube, se for de fato verídico e se o contrato for acertado. Porque tem uma coisa no futebol que é curiosa. O futebol está sempre apresentando novas oportunidades, né? Você perde uma sequência de partidas, você sempre tem um próximo jogo para tentar mudar isso e muitas vezes você consegue mudar e o momento também se transforma e as coisas rapidamente ficam no passado, as coisas ruins. O Corinthians, do ponto de vista administrativo, né, orçamentário, o seu novo diretor acabou de confirmar as informações, vive uma situação muito grave, muito séria. Mas, com a representatividade popular, o tamanho da clientela, digamos assim, que o Corinthians tem, o potencial de geração de receita, isso é uma coisa tão grande e verificada, não é conversa, os números estão aí, que as marcas, é claro, têm todo o interesse de se associar, mesmo que o momento do clube nessa área seja tão preocupante e tão complexo. Sim. Aliás, o que faz com que a gente diga, nossa, mas como conseguiram levar um clube com esse potencial a essa situação, né? O potencial vai precisar ser usado para tirar o Corinthians dessa situação. Então, tomara que seja. Fazendo aquela história que você estava falando, gastando por conta. É assim que eles vão se afundando e a gente vai vendo clubes, não só o Corinthians, muitos clubes entrando nessa. Agora, falar por conta, André, eu acho que... Não tem problema. Já está falando também. Quer dizer, problema tem, né? Mas passou arrependimento, traz aqui, pelo menos não tem nenhum prejuízo financeiro. Mas eu acho que o Augusto Melo já tem, sim, falado por conta. Antero, se chega esse patrocínio nos patamares que a gente está vendo aí, que está sendo divulgado, muda o patamar do Corinthians? O Corinthians entra na temporada 2024 com um outro status, muito mais rico e podendo trazer muito mais reforços, deve utilizar todo esse dinheiro para isso? Bom, ele retorna a um nível que marca a sua trajetória, a sua história, sobretudo a partir dos anos 90, quando passou a ser um time com projeção nacional em termos de conquistas. Calma lá, gente, não estou falando de nome nem de torcida. Bom, mas o que eu desejo quando há uma notícia como essa, de que seja algo sério, transparente, não seja uma aventura. O Corinthians caiu em aventuras e outros clubes importantes também. Então, se for uma grana que tenha uma origem clara, não de é um fundo de não sei o quê, que vem não sei de onde, já é um ponto interessante. E que esse dinheiro seja bem administrado.
O Corinthians tem dívidas muito grandes. Então, se começa a honrá-las, já é um segundo passo para acreditarmos na seriedade também de propósitos da direção que acaba de assumir, né? E que a duração inicial seja cumprida, depois possa ser estendida. Esse é o meu desejo. Hoje eu vejo como parâmetros Flamengo e Palmeiras. Flamengo conseguiu colocar as suas contas em ordem. Fala, não, mas eles devem, como o Palmeiras também deve dever. Mas uma coisa é dever de fato porque não tem grana, outra é dever, mas tendo lastro, tendo crédito no mercado, tendo como honrar dívidas com as suas receitas. Então não é por acaso, não é passe de mágica que o Flamengo passou de novo a ganhar tudo e o Palmeiras idem. Eles tiveram administrações corretas. E olhem, Palmeiras em termos de público é até bem menor do que o Flamengo e do que o Corinthians. E, no entanto, ambos estão aí. Então, o Corinthians ele tem um potencial de mercado de dar retorno absurdo, mas precisa de gente que você fala confiável. Fala, esses caras aqui, a gente pode dar essa grana porque eles vão saber utilizá-la. E é isso, aí ele pode ficar já gastando por conta, ou então conversando por conta, e a gente acreditando que isso vai se transformar em realidade. Eu diria o seguinte, sem fazer trocadilho, o Corinthians já está apostando por conta.